Eu sou Marconi Vieira, trabalho como gerente de sistemas de informação, sou formado em gerenciamento de sistemas de informação, com certificação em gerência de projetos e segurança de computadores. E no Instituto Salto Quântico, eu trabalho como professor, como dirigente de reunião mediúnica, como co-diretor do Departamento de Tradução para o Inglês e dirigente do Quantum Leap Institute, o núcleo do Instituto Salto Quântico aqui nos Estados Unidos. A mediunidade de Benjamin, ela merece uma análise bem detalhada. O primeiro aspecto que me chama a atenção é o quantitativo, se a gente pode expressar assim. Apesar de Benjamin ter menos de 30 anos de atividade mediúnica, tem já uma quantidade imensa de trabalho mediúnico produzido. São cerca de 8.000 postagens de origem mediúnica que estão publicados no site. São mais de 1.000 palestras públicas semanais, realizadas ao longo de 20 anos. Mais de 1.000 programas, episódios do programa de televisão, também gravados e exibidos. Livros impressos, 16 livros impressos, alguns dele antes, né, do período da internet e outros posteriores. A gente observa com isso uma quantidade de material que, por exemplo, se a gente começasse a estudar hoje, né, a gente ia chegar num ponto que, só para ler, por exemplo, 8.000, se a gente fosse ler e estudar isso, né, são alguns anos, um curso superior aí produzido de informações através da mediunidade de Benjamin Teixeira. O outro ponto é a questão da abrangência. Dada a época em que a gente vive, nós temos hoje a internet, que no passado não existia. As pessoas tinham o recurso dos livros, que eram publicados, escritos, né? E também palestras públicas, mas basicamente a maior parte delas sem transmissão, né? Sem serem gravadas ou transmitidas. Hoje, com a internet, a gente tem a possibilidade de não só transmitir ao vivo as palestras, mas também o recurso das redes sociais. Benjamin tem hoje mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais, basicamente, né, mencionando aqui o Facebook. Nós observamos que semanalmente são mais de 1.500.000 pessoas que acessam essas informações, essas mensagens. 1.500.000 pessoas atingidas numa semana seria o mesmo que fazer 1.000 palestras para 1.500 pessoas, ou 1.500 palestras para 1.000 pessoas. Um auditório com 1.000 pessoas, como vocês sabem, como você imagina, já é um grande auditório, uma palestra significativa, né? Só para a gente ter uma ideia do que significa alcançar 1.500.000 pessoas todas as semanas, com mensagens sobre a espiritualidade. Eu estou colocando aqui esse aspecto porque eu queria falar de maneira bem factual, né? Não é uma questão de opinião, são fatos. É um médium muito prolífico e com um alcance, uma abrangência muito significativa. Um outro aspecto é a interdisciplinaridade. Há muitos anos que eu participo de atividades espirituais e aqui nos Estados Unidos, alguns anos atrás, eu era, quando nós estávamos ligados ao movimento espírita, eu era presidente de um centro espírita. Nós recebíamos palestrantes de todo o Brasil. Em geral, as pessoas conheciam, tem um palestrante muito bom, um palestrante assim, assado. As pessoas que eram mais conhecidas acabavam sendo convidadas para vir aqui. Então a gente recebia grandes psicólogos, grandes médicos, pessoas de um significativo conhecimento, de um significativo saber nas suas áreas específicas. E isso me chamou muita atenção. Nossa, como tem gente inteligente, mas Benjamin apresenta esse traço de interdisciplinaridade. Ele discorre, ele trafega com muita capacidade, com muita habilidade em diversas áreas do conhecimento. Inclusive usando o conhecimento de diversas áreas para dar diferentes enfoques para o mesmo assunto. E isso era uma característica que a gente não encontrava antes. Isso pode ser mérito dele, né, da inteligência, dos conhecimentos pessoais de Benjamin, mas também, né, a influência dos benfeitores espirituais, dos mestres espirituais, que são espíritos de um conhecimento geral amplo, muitos deles especializados nos assuntos que são tratados. E Benjamin, inclusive, comenta que muitas vezes, quando ele está sob a influência dos espíritos, sendo inspirado, há uma assembleia de espíritos que estão debatendo
né, o que vai ser dito, o que vai ser apresentado, como vai ser abordado o assunto, de acordo com a necessidade da plateia que está presente, que está ouvindo, a quem está se dirigindo o trabalho. Então, esse é um traço da mediunidade, essa interdisciplinaridade é um traço muito interessante, muito peculiar da mediunidade de Benjamin. Outro ponto também que precisa ser ressaltado é a precisão. Nós temos inúmeros depoimentos colocados no site oficial da instituição que falam da precisão das mensagens transmitidas por Benjamin. Para fazer esse trabalho, né, de demonstrar a precisão, os espíritos passam mensagens pessoais a respeito de situações corriqueiras do dia a dia das pessoas, mas dando uma quantidade de detalhes que seria impossível, e nesse caso aqui, impossível é a palavra certa mesmo, é impossível de uma pessoa adivinhar, acertar, se fosse simplesmente, né, tentativa e erro. Porque uma pessoa pode usar uma informação ou outra, dar um chute e acertar alguma coisa, tudo bem, mas a quantidade de informações, a quantidade de detalhes que são passados do que a pessoa estava fazendo, como a pessoa estava sentindo, como a pessoa interpretou o que aconteceu, os detalhes, são realmente de uma precisão impressionante. Muitas vezes são depoimentos que foram colhidos ao vivo, na frente de uma plateia numerosa, de centenas de pessoas, onde os espíritos vão detalhando, através da mediunidade de Benjamin, uma série de acontecimentos que se deram com as pessoas, ou diálogos que eles tiveram em prece, informações que ele não teria condições de saber, e que estão absolutamente corretos, que estão 100% corretos. As pessoas atestam, né, que todos os detalhes estavam certos. Né? Eu brinco às vezes que é mais de 100%, porque às vezes as pessoas dizem, olha, isso que a Eugênia disse, ou isso que os espíritos disseram, explica melhor do que eu consegui interpretar, do que eu estava sentindo. Eu não tinha certeza, não estava bem claro para mim o que eu estava sentindo, e os espíritos colocaram em palavras algo que eu não podia explicar. Então, essa característica, né, dos espíritos explicarem através de Benjamin algo que as pessoas não têm nem claro para si, né, é uma característica também muito especial, não só em termos do acerto, que já é algo impressionante, 100% é acima de qualquer estatística, de qualquer média que se use normalmente para considerar um médium como preciso nesse sentido. E mais ainda, né, esse detalhe de os espíritos colocarem questões ou colocarem pontos que nem para a pessoa estava bem claro. Então, como eu estava brincando, né, mais de 100% de acerto. Outro ponto é o que a gente poderia chamar de qualidade das mensagens do trabalho mediúnico ou da elevação desse trabalho. Um dos pontos básicos, quando a gente começa a estudar mediunidade, a gente estuda sobre sintonia. A gente quer estabelecer uma sintonia com espíritos elevados que possam nos auxiliar, que possam nos instruir, que tenham algo de construtivo para oferecer. E quando a gente observa o teor das mensagens recebidas por Benjamin, a gente vê que há um grau de elevação moral e espiritual realmente muito alto. Então, ou seja, a sintonia, a qualidade do trabalho é muito alta, é excelente. A partir da qualidade das mensagens, a gente chega à qualidade moral, a elevação moral dos espíritos. Os benfeitores espirituais, os mestres espirituais que passaram essas mensagens são realmente espíritos de altíssima envergadura. E um princípio da sintonia é que tem que haver um padrão de paridade, ou se não pelo menos de paridade, né, há um nível próximo, né, que a pessoa consiga, através de um esforço de elevar o seu padrão vibratório, chegar até aquela sintonia, até aquele nível. Então, a gente chega à conclusão que o médium também, né, tem que ter um padrão mínimo aí de elevação moral, de um nível espiritual mais elevado, porque senão a gente ia estar recebendo mensagens superiores desse tom, ainda que de outros espíritos, né, através de inúmeros médiums, e isso não acontece. Algumas mensagens que a gente vê no salto quântico, algumas propostas, os conhecimentos que são apresentados, são de uma sublimidade ímpar. E o fato de que essa sintonia se dá no que a gente chama, né, num regime de mediunato, ou seja, onde há uma constância, eu entendo que exige um esforço sobre-humano da parte dele para se manter sempre, para procurar se manter sempre
com a sintonia ajustada pelo conteúdo, né, das mensagens. Nós estabelecemos que elas vêm de espíritos extremamente elevados, que há uma necessidade de elevação, né, moral, espiritual também do médium. E um terceiro ponto que chama a atenção nesse aspecto aí é que os espíritos que transmitem essas mensagens, muitas vezes nos informam que eles estão sendo canais de faixas ainda mais elevadas, ainda mais acima deles mesmos. Então nós chegamos a um padrão, né, que é, na minha maneira de dizer, é inconcebível, né? Tipo assim, como é que a gente interpreta, como é que a gente define isso? Né? Simplesmente, eu acho que sublime, né, essa palavra, né? Chegamos a esse nível crístico de origem das mensagens. E nós dizemos crístico porque, por exemplo, Eugênia assina mensagens em nome de Maria Santíssima, em nome de Nossa Senhora, né? Ou seja, Benjamin, então, consegue estabelecer uma sintonia com o espírito de uma envergadura tal que o espírito, né, consegue se colocar em sintonia com um Cristo, com um Buda, com, né, Maria Santíssima, e receber a mensagem dela e transmitir para ele. Então a gente tem aí uma noção, né, da elevação, é a palavra que salta mais, né, aos meus olhos, aos meus ouvidos, se a gente pode dizer assim. Eu acredito que tudo o que eu disse até aqui a respeito da mediunidade de Benjamin são fatos. Eu tentei manter as informações, né, no nível factual, não apresentei opiniões. Mesmo quando eu falo, né, da elevação moral dos espíritos, da elevação moral do médium, é uma constatação feita a partir da qualidade da obra que está sendo produzida, né, da lavra mediúnica do médium. É a partir desses fatos que daí agora eu apresento então a minha opinião. Benjamin Teixeira de Aguiar, na minha opinião, então, é realmente um médium espetacular, excelente, de um nível de excelência, né? Se a gente observar, como a gente comentou, a precisão em muitas mensagens absoluta. E eu tenho mais exemplos que mais adiante eu vou comentar a respeito disso também. A precisão, a elevação, a quantidade, a abrangência, todos esses pontos que nós mencionamos, né, colocam a mediunidade de Benjamin num patamar difícil de ser igualado. Eu acho interessante que às vezes a gente escuta algumas pessoas falando de mensagens que receberam de Benjamin e que há respostas a outras perguntas que a gente tinha, outras dúvidas internas que a gente tinha, e que a mensagem trouxe resposta, né, mas para quem sabia, para quem estava de posse das informações, né? Às vezes talvez nem o próprio médium sabia que tinha uma resposta embutida na mensagem ali, além do que está óbvio, né, do que a mensagem realmente trata. E eu tenho uma situação, né, que ocorreu comigo em 1999, quando minha esposa foi ao Brasil e depois teve problemas na reentrada aqui nos Estados Unidos, e o problema demorou para se resolver. Enquanto isso, várias vezes durante esse período, que foram 14 meses, na verdade, eu conversei com o Benjamin, eu aqui nos Estados Unidos, ele lá no Brasil, e numa determinada situação, nós conversávamos a respeito de como estava a situação, o que estava acontecendo, e aí eu comentei com ele, bom, mas que bom que até março do ano que vem Lu vai estar aqui. E aí ele perguntou, mas e como é que você sabe isso? Né? De onde é que você tirou isso? Ele disse, ué, foi a Eugênia que falou. E aí ele me perguntou, né, mas como Eugênia? Né? Através de quem? Através de que médium? Eu disse, olha, através de você. E ela disse, quando? Como? Mais ou menos nesses termos, né? E depois de 15 anos eu não vou lembrar exatamente como foi o diálogo, mas dentro disso, né? E foi interessante que olha, na última vez que a gente falou, Eugênia tinha dito que o problema já estava mais próximo do fim que do começo. Então eu calculei onde é que nós estamos, né? Então no máximo vai demorar um período igual a esse, né? Então fazem cerca de 7 meses que ela saiu, mais 7 meses vai dar em março. Benjamin ficou assim, né? Tipo, porque a impressão que eu tenho é que ele não tinha percebido, né? Como a gente diz, né? Aquele detalhe de que Eugênia tinha passado essa informação na mensagem, na conversa anterior, na mensagem anterior. E realmente, né? Dentro dos 14 meses, próximo de chegar aos 14 meses,
a situação se resolveu, Lu estava, né, aqui nos Estados Unidos novamente e ficou essa questão muito forte para mim, né? Não só da precisão, novamente, como nós comentamos antes, mas também aí de um traço profético, né? Uma profecia, ou seja, a noção de que Eugênia já sabia de antemão, né, que o problema ia se resolver em determinado tempo. Tanto dela fazer o comentário, né? Ó, já está mais próximo do fim que do começo. Ou seja, ela sabia quando se daria a resolução do problema. Então, isso para mim essa constatação para mim foi muito importante em termos de convicção para mim. Muito interessante também, porque eu sempre fui uma pessoa muito curiosa a respeito do fenômeno mediúnico, né? E perceber um espírito que tem acesso a essas informações, tem essa noção e traz isso para a gente de uma forma confortadora, que cria esperança, que nos alimenta a alma, né? É bem isso. É algo sem preço. Tem uma outra situação que me chamou muito a atenção, de novo, né? Pela particularidade do fenômeno em si. Esse caso foi uma mensagem que Eugênia enviou para minha esposa, enviou para nós dois, de certa forma, mas tratava de uma questão dela. Foi uma mensagem curtinha. Eu tenho a impressão, eu não estou lembrado agora, mas que talvez ela tivesse 1 minuto, no máximo 1 minuto e meio. Interessante que eu até sinto um pouquinho da emoção novamente. Quando eu comecei a escutar a mensagem, não deu 10 segundos, eu estava em lágrimas. E eu fiquei ouvindo a mensagem, me perguntando, mas o que é isso? Como é que pode uma coisa dessas? Eu escutar alguns segundos de uma mensagem e estar chorando. Eu escutei até o fim, comecei de novo e estava assim, realmente emocionado, tocado. Não era uma mensagem particularmente de algo que fosse tocante. Porque é compreensível, por exemplo, a gente está assistindo um filme, aí vem todo um enredo, né, que você cria um elo com o personagem e vai sendo construída uma situação e some-se as imagens, o som, tudo mais, e você acaba se emocionando, né? O diretor, os atores constroem uma situação que leva as pessoas a se emocionarem. Tudo bem, isso leva alguns minutos, mas em questão de segundos, né, eu estava em prantos, né, eu fiquei impressionado com aquilo. Eu peguei e liguei para minha esposa, liguei para a Lu, para ver se ela tinha escutado a mensagem. E ela me disse, né, que ela escutou e caiu em pranto também. E ela disse que não se controlou, ela teve que sair do escritório, onde ela trabalha tem um escritório reservado, né, mas ela saiu do escritório, foi ao banheiro para ficar mais à vontade, porque ela disse, nossa, o pessoal vai achar que eu recebi uma má notícia, algum problema, mas ela, né, disse que chorou durante uns 5 minutos, pelo menos. Ela disse, não, eu vou ter que voltar, senão daqui a um pouco o pessoal vai ficar preocupado. E realmente foi uma coisa impressionante. É como se tivesse uma energia condensada naquela mensagem ali, de uma forma que quando você escutava, aquilo tocava a gente, preenchia a gente de um amor, de uma sensação que levava a uma emoção impressionante. E isso me chamou a atenção, porque muitas vezes a gente escuta as pessoas falando, olha, eu recebi uma mensagem de Eugênia, mas não só as palavras, a energia, e a gente fica pensando, o que é essa energia? Eu tenho a impressão que infelizmente, é uma experiência intraduzível, né? Ou você experiencia aquilo, você entra em sintonia com essa energia, você, né, se alinha com ela, ou você não tem como a gente traduzir. Fica aqui o relato, né, dessa questão, em questão de poucos segundos, né, uma mensagem, né, tanta emoção colocada ali, uma energia que realmente, como eu disse, é difícil da gente descrever, de colocar em palavras, mas me levou às lágrimas em questão de segundos. Eu não tenho uma facilidade de expressar meus sentimentos, né? Tenho um perfil mais racional, mais lógico, e eu sou o tipo de pessoa que você me pergunta, como é que você está? Estou bem. Como é que foi? Foi bom. É mais ou menos assim, né? É aquele homem meio monossilábico nesse aspecto de expressar os sentimentos. E por isso que me chamou tanto a atenção, né? O fato de, em poucos segundos, ouvir uma declaração de amor assim, e ficar em prantos.
Uma outra situação interessante foi quando, anos atrás, no meio da década de 2000 para 2010, nós estávamos na minha casa. Benjamin estava aqui nos Estados Unidos, num circuito de palestras. Nesse dia nós estávamos fazendo um evangelho no lar com alguns amigos. E Benjamin começou inicialmente transmitindo algumas informações sobre cada um dos participantes, questões de saúde, como alguns estavam sentindo. Um estava com uma dor, comentando que um estava com a dor no joelho, que era tal coisa, e tudo encaixando, tudo dando de acordo, né? Era como se ele estivesse comprovando, como se ele estivesse auxiliando as pessoas a ficarem à vontade, dizendo que, olha, tá tudo bem, os espíritos estão aqui, nós estamos, eles estão percebendo isso, estão dando essas informações para vocês, como se estivesse ajudando a gente a acalmar aquele cético interior que todo mundo tem, né? Havia um casal que estava conosco que já há algum tempo, eu tenho a impressão que mais de um ano, que eles vinham tentando engravidar e não conseguiam. A esposa do casal, muito emocionada, contou a situação toda, comentou a história e perguntou se eles deviam continuar tentando, se realmente não era para eles terem filhos, aquelas preocupações naturais, né? Alguém numa situação dessas. Eugênia manifestou-se e disse que ia tomar a situação dela nas próprias mãos, né? Que ia tomar, ou seja, em outras palavras, que ia cuidar daquela situação pessoalmente. Aí Benjamin nos explicou que quando a Eugênia faz isso, significa que ela vai resolver a parada, né? Que ela vai resolver a situação. Isso foi no fim de semana e poucos dias depois Benjamin voltou para Aracaju. 2 semanas depois, né, o rapaz me liga e diz, olha, Marconi, tu não vai acreditar, mas nós fizemos exames e estamos grávidos, né? Minha esposa está grávida. E eu me lembro que na época, né, eu telefonei para Benjamin e ainda comentei com ele, né, uma corruptela do inglês que eu usei para brincar. Nossa, Benjamin, Eugênia é power, porque é uma coisa impressionante, né? O casal tentou de várias maneiras, né, usando os vários recursos que a ciência oferece hoje, né, para engravidar e não conseguiu. Eugênia disse que ia intervir e 2 semanas depois, né, a moça estava grávida. Então a gente observa aí não só, de novo, né, a precisão da mediunidade, mas a envergadura, né, de um espírito que tem a autoridade para dizer vou resolver, vou, né, tomar uma medida, vou fazer alguma coisa e decidir sobre a encarnação de um espírito, que basicamente é isso, né? Foi avalizada, vamos dizer assim, a encarnação daquele espírito. Porque sem a permissão do alto, né, a gente não vem, né? A encarnação é uma concessão. Assim como esses assuntos de morte são questões de Deus, né, também nascer também. Né? Num nível a gente tem como facilitar o processo, mas em última análise não é uma decisão nossa. Né? Tanto que muitas pessoas tentam e não conseguem. Aí fica novamente esse ponto, né? A precisão, o conforto, a consolação, a esperança que isso dá, o quanto, né, o que significa isso para uma pessoa. É difícil de qualificar, mas em termos de fenômeno mediúnico é outra coisa impressionante. Não só o fenômeno mediúnico em si, mas também, né, a demonstração da autoridade espiritual de Eugênia Aspásia.